História, podemos começar por esse ponto. Eu acho que é impossível pensar Lisboa sem a relação com a África, não é? Com as cidades que, que descobriu. E também é impossível pensar Luanda sem a relação com Portugal ou Lisboa, digamos assim. E depois, eu sou uma das pessoas que defende a ideia de que Lisboa é a maior das capitais africanas. É óbvio que, não é, quando alguém ouve essa frase, a primeira coisa que pensa é logo Paris e Londres. Só com a diferença, que eu, não é, aparece-me logo a corrigir essa pessoa, é que nem em Paris nem em Londres tu encontras africanos que não se parecem africanos e que têm isso como identidade. Ou seja, ainda 2 dias atrás estava na redação do Diário de Notícias e a primeira coisa que encontrei, não é, abri a porta, estava a Ana Sousa Dias, cumprimentámos-nos e ela disse, tem aqui pessoas que querem dizer olá. Eram todos africanos, só que todos brancos também. Ou seja, o Ferreira Fernandes e mais 2 ou 3, que já não me lembro o nome, mas aí estavam diante de mim 3 africanos, se identificam como africanos, pensam como africanos, sentem-se africanos. Isso não se encontra em mais lado nenhum. Ou seja, quando eu falo que Lisboa é a maior cidade africana da Europa, não falo só da presença negra, não é, visível. Falo também daqueles que são muitos, não é? A maioria veio em 75, mas continuam a sentir-se africanos. O rap foi provavelmente o género que me inspirou a escrever. Ou seja, quando cheguei, encontrei a geração República, não é? Bossa Si, Micro, Black Company, enfim, Family, pessoas que admiro e que tenho ainda na minha lista de referências musicais. Mas a conversa que eles, não é, o discurso que eles promoviam, e General D também, eu acho que, embora não esteja na compilação República, mas eu acho que é a geração República, e o discurso que eles defendiam na altura era, sem dúvida, de uma emancipação, né? Emancipação do jovem negro português, que não que excluía, mas que tinha uma relação um pouco abstrata com a África, não é? A África dos seus pais. E eu senti que era importante intensificar essa relação, até esclarecer, e como eu trazia um ponto de vista, não é? Porque cresci em Angola, conseguia dar uma outra perspectiva naquele discurso. Eu senti que podia contribuir dessa forma e quis escrever para rappers primeiro. Só que rapidamente descobri que os rappers não aceitam que eles escrevam as letras, que eles preferem escrever as suas próprias letras. E aí decidi fazer canções pop, não é? No formato pop rock, todas bem certinhas, não é? O refrão, a bridge e tudo mais. E num estúdio a ensinar a cantora como resolver um problema numa das estrofes, alguém ouviu o meu tom de voz do outro lado do aquário e convidou-me a gravar. Gravei, correu bem e a partir daí passei a ter uma carreira musical. O livro surgiu numa mesa no Rio de Janeiro, onde o escritor José Eduardo Agualusa era o mediador. Ele convidou-me, estava a fazer perguntas sobre o Kudur e a pedir-me para, não é, falar sobre o meu percurso de vida. E rapidamente nos apercebemos que a plateia à nossa frente, não é, uma plateia bastante diversa. Até então nunca tinha estado em contato com tantos negros brasileiros, né? Obviamente eu sei que são 51% não brancos, né? Ou seja, a maioria é negra, digamos assim, né? Olhando para a regra americana
de classificar o que é negro e não é negro, eu senti que era preciso voltar ao início, ou seja, assumir uma postura um pouquinho mais didática, não é? Explicando o beabá do Kuduro, quem inventou, porque é que inventou, quais foram as circunstâncias que permitiram que o género florescesse, tanto em Luanda como em Lisboa. E no final dessa mesa, já a caminho de Lisboa, o Agualusa voltou-se para mim e disse: pá, tu devias escrever a biografia do Kuduro. A forma como tu explicaste o género foi tão clara que eu devia escrever sobre isso. É óbvio que na altura nem disse logo que não, porque estava a escrever outro livro, estava com a cabeça noutro romance e não tinha planos de passar, sei lá, um ano em Luanda a fazer entrevista a kuduristas e indivíduos ligados ao género. Mas só que, obviamente, ficou ali a pulga atrás da orelha, né? E a possibilidade, e se, não é? Se de facto eu escrevesse a biografia do Kuduro, como seria essa biografia? Eu sou muito fã e admirador dos cronistas brasileiros e no meu topo da lista está o Rui Castro. Gosto muito dos livros que ele faz sobre, não é, a biografia da Bossa Nova, a biografia do Carnaval do Rio de Janeiro, a biografia da Carmen Miranda, ou seja, e o estilo dele de biografia, para mim, não é, aproxima-se muito da ficção. Embora aquilo são tudo factos, a forma como ele escreve, a forma como ele descreve a ação é brilhante. E depois há livros como Verdade Tropical, do Caetano Veloso, ou Noites Tropicais, do Nelson Motta, se não estou em erro. Enfim, no Brasil há essa tradição, né, das biografias musicais. Decidi fazer uma, mas sendo que eu me sinto, né, ou seja, estava em desvantagem, porque eu não ia viajar para Angola para fazer as entrevistas e não queria escrever algo que fosse chato e didático e quase aproximasse do formato tese sobre a música. Então decidi colocar-me como personagem principal, não é? Ou seja, eu sou o narrador e a ação que eu conto aconteceu, passou-se, a maior parte daquilo é tudo verdade. E depois, à medida que fui construindo o livro, apercebi-me que não podia falar de Kuduro sem falar da Kizomba. Porque a Kizomba foi o género que abrigou o Kuduro, digamos assim, não é? Que era no espaço da Kizomba que se dava o Kuduro, não é? Nos clubes de Kizomba que ouvíamos e podíamos ouvir Kuduro. E aí então nasceu a segunda narradora do livro, né? A Sofia, uma professora de Kizomba que vive no Rio de Moro, branca, não é? Que tem uma relação afetiva com a África, mas não conhece, não é, a terra dos pais dela, claramente, que eu acho que é uma realidade para muitos portugueses brancos, não é? Que vivem com as estátuas e com o gindungo e com as histórias e com o bonga e com o Rui Mingas em casa e nem sabem bem explicar porquê, mas aquilo está tão presente neles que eles se sentem também, de certa forma, ligados àquele lugar. E depois o livro desenvolve para outro lugar e ainda aparece um terceiro narrador, que é o norueguês, né, que olha tudo né, com uma certa distância e acaba até por levar o livro a abordar outra questão, não só musical, não é, que é a questão de imigração, identidade, né, a Europa hoje, né, essa ideia, não é, para que é que ela foi criada, né? O que é que ela defende, quais são os valores. E isso tudo acaba por estar também presente no livro. Eu entendo e olho para esse livro como sendo ficção. Ou seja, mesmo não é, o meu personagem, há coisas que tive que ajustar, não é, a bem da narrativa. Ou seja, só um exemplo muito prático. Eu, no livro, sou filho único, mas eu tenho mais irmãos, não é? Ou seja, eu
quis brincar com o leitor, porque existe uma percepção sobre mim, sobre aquilo que eu faço, que não é bem real. Por exemplo, as pessoas pensam que eu vivo e cresci na Amadora, por exemplo. Não é? Ou seja, eu quis brincar com a ideia que se criou à volta, não é, do meu nome e tornar isso produto de ficção. Ou seja, esses equívocos que já existem, não é, usá-los a meu favor. Ou seja, a ficção é aquilo que tu entenderes que é. Na minha cabeça, aquilo não é real. Não é? Não quero revelar muito sobre o livro, mas a forma como eu adquiri a nacionalidade portuguesa não é aquela que está no livro, por exemplo. Sim, esse é um título que tem me perseguido, mas eu tenho uma explicação muito prática. É que quando nós iniciamos a nossa atividade, não é, nós enxofada, não é, o meu coletivo de músicos, nós tínhamos o problema de que estávamos a fazer um género relativamente novo, não tão apetecível para o status quo, e era necessário vestirmos outros chapéus, ou seja, sermos também editores, promotores dos nossos eventos, não é? Ou seja, e depois por uma questão económica tínhamos que também criar os nossos próprios vídeos e o nosso próprio design. Ou seja, rapidamente me vi a comunicar e a trocar com outras vertentes, não é, da cultura, não é? E isso, de certa forma, porque o meio é pequeno, não é? Então as pessoas, dada altura, me viam a ir para as noites de Kizomba, por exemplo, e dada altura me viam num outro clube a absorver tudo aquilo que a geração do OT, não é? O Filipe Melo, a André Fernandes e toda essa geração super talentosa, que eu acho que são os meus pares, não é? Porque somos todos mais ou menos da mesma idade, e nos alimentamos uns dos outros, não é? Porque tudo, para mim, é útil para aprender e para aplicar. Não é? Eu posso pegar, por exemplo, a maneira como André Fernandes trabalhava os seus discos e como é que ele via, não é, o seu processo de criação e edição de música. Aquilo, para mim, era super inspirador e aplicava também no nosso canto, né? Na forma como nós também fazíamos música. E ser agitador, eu acho que veio daí, né? O facto de estar sempre a circular, de não estar quieto, estar sempre a tentar fazer pontes com outras culturas e com outras formas de estar na música e na arte. O risco, para mim, está associado à curiosidade. Ou seja, eu não sei tudo, não é? Eu não tenho a pretensão de saber tudo, mas sinto que é importante sair da zona de conforto. Ou seja, mas essa saída da zona de conforto é sempre motivada pela curiosidade. Não é? É arriscado, às vezes erro redondamente, mas sinto que é necessário. Eu acho que todo criador precisa, não é, ter uma certa dose de risco na sua ação. Pessoas, cidades, boas ideias. Não é? Quando eu digo pessoas, parece um clichê, não é? Mas, por exemplo, eu estava há pouco tempo, há 2 dias, a conversar, por exemplo, com uma das pessoas que vai estar na mesa na apresentação do livro, a Carla Fernandes, e ela ligou-se um pouco melindrada, né, com aquilo que eu ia pensar, porque ela discordava, por exemplo, a forma como eu abordo a questão do PER, né, aquele programa de erradicação das barracas que o governo Cavaco Silva meio que pôs em prática, né, embora isso já venha a ser uma diretriz europeia, enfim, uma coisa super complexa. E ela discorda, não é, da forma como aquilo está abordado no livro. E eu disse, bom, enfim,
Ainda bem que discordas, é para isso que eu te convidei, não convidei pessoas para concordarem comigo durante 1 hora e a falarem coisas bonitas sobre o livro. Eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua opinião, é para isso que eu escrevi, não é? Eu não tenho bases suficientes, não é? Porque, não fui afetado por aquele programa, o meu olhar é sempre de alguém de fora. Se alguém tiver mais algo a acrescentar, é maravilhoso, que isso assim, pelo menos todos nós saímos a ganhar, não é? E no final, não é? Concordamos que provavelmente ela encontrou ali algo para desenvolver, não é? No seu próprio próximo livro, ou no primeiro livro, quiçá. E eu acho isso interessante, ou seja, quando eu digo me inspiro nas pessoas, eu me inspiro nesses momentos. Ou seja, há muitas pessoas com quem eu lido que não concordo plenamente e, em vez de, sei lá, né, confrontar-lhe com questões vazias, tento ir para casa e dar a resposta. Né? E eu acho que, no geral, acabamos todos por sair a ganhar.